Eu, Flávio Dias, a nova voz do rádio de Tramandaí Beach. Agora, 17 graus. Olho pela porta dos estúdios da Rádio Comunidade, um lindo sábado de sol. Hoje, 27 de setembro de 2025, dia do idoso. Obrigado para mim, parabéns para mim, tudo para mim, porque hoje é o dia do idoso. Chuva 10%, umidade 79%, ventos de 35 km por hora. Hoje o vento está forte aqui na praia, está empurrando. A umidade, vou ser repetitivo, somos banhados aí pelo Oceano Atlântico, o Rio Tramandaí, Lagoa do Armazém das Custódias, mais o Rio dos Camarões. Só não somos uma ilha por um detalhe. E estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Comunidade, Jonas Seminotti, diretor acadêmico da URGS Litoral, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, campus do Litoral, vem divulgar os cursos da URGS e tudo que está acontecendo dentro dos campos lá. Bom dia, professor. Bom dia, Flávio. Prazer enorme estar pela primeira vez aqui na Rádio Comunidade, né? Essa rádio que cumpre um papel social, comunitário bem importante aqui para a cidade e para a região, né? Também agradecer ao Klaus, que é nosso estudante, nosso colega do mestrado, e aqui na rádio também, por ter intermediado essa nossa entrevista, né? Então, é um prazer enorme estar aqui porque a URGS Litoral é uma universidade que completou 10 anos no ano passado, estamos no 11º ano de atuação aqui no litoral, e ela chega aqui a partir, né, de um trabalho feito junto com diversas entidades, órgãos públicos, prefeituras municipais, a partir de um debate da necessidade da expansão do ensino superior, né? E especialmente o ensino superior gratuito. Nós estamos falando de uma universidade federal, né? E aí, por incrível que pareça, né, aqui nessa região, muitas pessoas ainda não sabem que uma universidade federal é uma universidade pública, é uma universidade gratuita. Então, nós estamos fazendo esse trabalho, né, de poder chegar até as pessoas, né, e aí estar numa entrevista como essa, isso ajuda muito. Mas também fazemos um trabalho junto às escolas do litoral, dos 23 municípios, junto a entidades empresariais, organizações não governamentais, enfim, para que a gente possa se tornar conhecido e também poder levar muita informação sobre o que é uma universidade federal, quais os cursos, quais os benefícios de estudar, né, numa universidade pública, enfim. Então esse é um trabalho bem importante que estamos buscando realizar. Que bacana, professor. E agora o senhor tocou num tema aí, cursos gratuitos na Universidade Federal. Exatamente, né? Sabe que é bem comum nos trabalhos que nós fazemos de formação, palestras, né? As pessoas não saberem da gratuidade dos cursos de uma Universidade Federal, né? E as pessoas hoje estão enfrentando uma dificuldade já financeira, né, para darem conta dos seus próprios compromissos, né, e deixam de estudar numa Universidade Federal que oferece essa gratuidade e um ensino de qualidade. A URGS é hoje a melhor universidade federal do Brasil. Então, ter um currículo URGS na sua trajetória em termos de formação vai contribuir muito, né, nesse concorrido mercado de trabalho. Tá? E mais um dado, nós temos vagas sobrando nos cursos. Essa é uma questão importante, né? Por quê? Porque também há um outro dado que revela que essa sobra de vagas na Universidade Federal e em muitas outras públicas, né, ela se dá porque 80% dos jovens que concluem o ensino médio hoje não fazem uma graduação. Vejam só, de cada 10 jovens que hoje, jovens independente de idade, enfim, aqui estamos falando de quem conclui o ensino médio, de cada 10, 8 não fazem um ensino superior. Apenas 20%, né? E claro que aí nós temos muitos fatores, né? Mas especialmente esse, a necessidade de trabalhar, de ter renda, enfim, faz com que muitos optem por seguir já no mercado de trabalho, mas também não sabem que estudar numa federal tem um programa de benefícios, que faz com que ele tenha uma renda sem pagar mensalidade, ainda recebendo valores referentes a vários auxílios, que eu posso aqui descrever. Vamos lá então. Então, nós temos hoje, gente,
alguns benefícios que eles são provenientes daquele aluno que ingressa via Enem. Tá? Um deles é quem escolher fazer uma licenciatura hoje e ingressar via Enem, ele recebe um valor de R$ 1.050 por mês. R$ 700 é um valor que cai todo mês na conta do estudante e R$ 350 é uma poupança que vai se acumulando no decorrer de todo o curso. Quando o estudante concluiu o curso, se formou, ok, e ingressou como professor, na rede pública estadual ou na rede pública municipal, ele consegue sacar esse valor, essa poupança que foi acumulando de R$ 350 durante todo o período do curso. Hoje, em números mais concretos, isso daria um valor em torno de R$ 20 mil. Tá? Vejam só, é um incentivo para que tenhamos professores, né, aptos a trabalhar, porque a gente tem uma falta muito grande de professores em várias áreas do conhecimento. Né? Também Exatamente. A previsão é que daqui a 10 anos nós tenhamos uma falta de 40% de docentes para atuar nas redes públicas municipal ou estadual no país todo. Né? Então, hoje, ser professor é a garantia de empregabilidade, é a garantia de plano de saúde. Sabemos que há uma desvalorização muito grande, né, dessa categoria, em termos salariais, né, mas ainda assim não é a categoria que menos paga. Nós temos muitos outros serviços que deveriam ser melhores valorizados. Então, ser um docente hoje é ter um trabalho muito digno, é muito importante, né, também, mas ter essa garantia de empregabilidade. Isso que eu falei de um dos benefícios de fazer uma licenciatura. Né? Nós temos outros benefícios que são para aqueles alunos considerados de baixa renda, mas que na verdade não é uma renda tão baixa assim, que se o estudante tem uma renda per capita de R$1,5 salário, que no salário de 2026 vai dar em torno de 2.400, esse estudante ele consegue acessar o programa de benefícios. Né? É muito fácil de fazer essa conta. Uma família, por exemplo, de 4 pessoas, em que a renda total da família ficar abaixo de R$9 mil, qualquer membro dessa família acessa o programa de benefícios. Isso engloba 80% das pessoas aqui do litoral. Né? Eu diria assim que não é mais um programa de baixa renda, é um programa de classe média, mas, né? Então, quais são os benefícios? Restaurante universitário gratuito, almoço e janta. Todos nós sabemos o custo da alimentação hoje, mesmo quando se faz em casa, né? Então, vejam só, restaurante universitário gratuito. Mas eu não encaixo, então, nessa renda de até R$1,5 salário. Bom, então o custo do restaurante vai ser R$1,30. Tá? Esse restaurante, professor, desculpa, tem aqui Nós temos aqui no Campus Litoral, sim. Tem o restaurante dentro Dentro da universidade. É um restaurante que funciona de segunda a sextas-feiras. Né? Ok. Nós temos ainda um auxílio transporte que é de R$250. Tá? Mas o estudante, ele tendo a carteirinha, como a carteirinha estudantil, ele também tem um desconto de 30% nas passagens, né, do transporte municipal, urbano ou intermunicipal. Tá? Auxílio material de ensino de R$200 por semestre. E sabendo assim, que no ensino superior, um pouco diferente até do ensino médio, o estudante ele não tem necessidade de aquisição de livros, por exemplo, de materiais. Por quê? Porque há um acervo bibliográfico, seja na biblioteca física ou virtual, imenso, e ele consegue acessar todas essas bibliografias de todas as bibliotecas de toda a URGS, né, inclusive de Porto Alegre. Né? Então ele não tem essa necessidade urgente assim da compra de materiais. Esse auxílio é um auxílio para que ele possa utilizar em gastos como xerox, enfim, quer adquirir um livro mais específico, sobre um tema específico, também tem esse auxílio. Um outro auxílio é a inclusão digital. O estudante recebe R$70 para a contratação de um pacote de internet, porque, obviamente, todo estudante precisa acessar o sistema, o Moodle da universidade. Tá? Mães que tenham filhos até 6 anos de idade recebem um valor de R$400 por filho, que é um auxílio creche, né? Porque há muitas mães solo, enfim, que gostariam de estudar, permanecer na universidade, às vezes tem essa dificuldade, né, financeira, então é um grande auxílio também. E aí nós vamos ter mais 2 auxílios, que são o auxílio moradia. Esse auxílio ele não é para quem mora em Imbé, Tramandaí ou Osório, porque subentende que normalmente ele mora já com a sua família, enfim, né? Mas quem não for desses 3 municípios recebe um auxílio moradia de R$750.
Os alunos normalmente alugam, né, um apartamento, uma casa, se reúnem, né, em vários estudantes. E nós, a partir de 2026/2, estou falando de agosto de 2026, ou março de 2027, nós teremos a moradia estudantil. Olha só. A moradia estudantil ficará aqui na Avenida da Igreja, aqui em Tramandaí, né? Que é uma sede da URGS, que já foi ex-colônia de férias, enfim. Nós teremos aulas acontecendo a partir de março do ano que vem nesse espaço e também um prédio destinado à moradia estudantil. Já tive ali, é bem bacana. Exatamente. Então, muitos estudantes que não conseguem, de fato, seguir nos estudos por conta dessa dificuldade financeira, olhem bem, ele tendo auxílio alimentação, restaurante universitário e moradia estudantil, ele se viabiliza. Né? Pô, com certeza. Professor, isso só para o presencial, né? Esses benefícios, né? O EAD não. Exatamente. É para o presencial, então, desse conjunto de benefícios. Né? E ainda nós temos uma bolsa de estudos que ela se chama Bolsa PRAE, que é para esse aluno beneficiário, em que ele pode trabalhar em um setor da universidade, seja na biblioteca, no xerox, no núcleo acadêmico, no núcleo de tecnologias, enfim, e ele recebe uma bolsa de R$700, né? Ele dá 4 turnos de trabalho para a universidade, né? Mas no total de 15 turnos que temos de segunda a sexta, 4 turnos não é um tempo tão prolongado assim, então, para ele ser um bolsista. E olha, Flávio, que às vezes nós temos falta de candidatos para essas bolsas, né? Então, hoje, o estudante que tiver um interesse e for um pouco dedicado, persistente, ele consegue acessar uma bolsa dessas e também os demais benefícios. Professor, uma pergunta que não quer calar. Falei em off aqui que eu estou fazendo colação de grau agora no dia 25 de outubro. Eu tenho limite de idade? Posso me candidatar? Muito pelo contrário, Flávio. Nós estamos com um estudo, não há limite de idade, tá? Em primeiro lugar, né? Até muitos jovens que concluem o ensino médio muito cedo, né? Antes dos 17, dos 18 anos, às vezes perguntam, não, mas eu já posso entrar numa graduação tendo 17 anos, 16? Claro que pode, o que vale é ter o ensino médio. Vale da mesma forma para os 60 mais, né? Sabe que nós estamos, eu até faço parte de uma comissão formada pela Pró-Reitoria de Pró-Graduação da URGS em Porto Alegre, e nós somos um grupo que estamos fazendo um estudo sobre diferentes formas de ingresso na universidade. Porque como há vagas sobrando em 40% dos cursos, como preenchê-las, né? E no caso do litoral, nós estamos com um fluxo migratório muito grande de pessoas acima de 60 anos, tá? Por conta da pandemia, das enchentes, todo esse processo aí que é bem conhecido de todos. Estamos recebendo muitas famílias, muitas pessoas, e que gostariam de retomar os seus estudos, né? Ou porque não tiveram a oportunidade de fazer uma graduação no seu tempo, e as dificuldades eram bem maiores, né? Em décadas passadas, de acessar, por exemplo, uma universidade federal. Então, ou que querem fazer uma segunda graduação, porque, enfim, querem buscar um outro conhecimento, né? Que está faltando para a sua atividade profissional. Então, nós vamos ter esse ingresso dos 60 mais, que simplesmente vai ser uma inscrição que a pessoa faz diretamente nos cursos, tá? Esses 60 mais ainda não está, estão preparando esse... Estamos preparando, ele vai entrar em vigência possivelmente a partir do segundo semestre do próximo ano, né? Daqui a 12 meses nós vamos ter possivelmente essa forma de ingresso. O que nós temos... Entra direto daí? Entra direto. Mas eu tenho que aguardar? Tem que aguardar um pouquinho, né? Posso fazer um tipo de pós dentro da mesma forma, né? Essas formas de ingresso, em princípio assim, o primeiro estudo ele está para a graduação, tá? Na graduação. Mas nós estamos agora com um processo de ingresso que ele também oportuniza, assim, para além do vestibular da URGS, né? As inscrições do vestibular encerraram no dia 22 agora, na segunda-feira passada, né? Mas nós permanecemos com 2 formas de ingressos abertas ainda. Uma é um processo seletivo simplificado, que vai até o dia 29, né? Hoje é 26, então até o dia 29, 27, ó, ainda temos mais 2 dias, né, até segunda-feira. E essa forma de ingresso, ela prevê o seguinte: o estudante que fez o Enem ou o vestibular nos últimos 5 anos, este pode ingressar direto em 6 dos nossos cursos aqui da URGS Litoral.
Veja só. Então, tem aquele estudante, né, aquela pessoa que fez o Enem e o vestibular e não conseguiu ingressar nos anos anteriores, ele simplesmente acessa o site da UTS Litoral e ele vai ter já ali as informações de como ele pode acessar, então, essas formas de ingresso. Tá? E quais são esses cursos, professor? Então, os cursos que estão com as inscrições ainda abertas são, nós temos o bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia, que é um curso de 3 anos. Esse curso, veja bem, é muito difícil de uma graduação ser apenas em 3 anos. Né? Ele é um curso integral, manhã e tarde, ou manhã e noite, dependendo do dia, né, das disciplinas, tá? Mas ele trabalha muito na perspectiva de um conhecimento multidisciplinar, muito baseado na ciência, nas novas tecnologias, né, no uso da matemática, da lógica. Esse é um curso. Nós temos o segundo curso, que é a licenciatura em Educação do Campo Ciências da Natureza. Esse curso ele forma professor para Química, Física e Biologia num único curso. É uma licenciatura muito importante, porque as escolas estão com falta de professores de Química, Física e Biologia. Tá? Nós temos a outra licenciatura, que é em Geografia. A Geografia, especialmente assim, a partir dos eventos climáticos, é uma área do conhecimento assim, que tem sido muito buscada pelas pessoas, né? Porque toda essa análise sobre os eventos climáticos, sobre o clima, sobre a geografia física, né? A gente teve muitos problemas aqui no litoral também, com relação, né, às intempéries do tempo, e continuamos tendo, né, cada vez mais. Então esse profissional ele é muito buscado, seja para ser um docente, seja para ser um pesquisador nessa área também. Nós temos 2 engenharias, uma engenharia que é a engenharia de serviços. Essa engenharia ela forma e habilita para a área da engenharia civil, a engenharia de produção e administração. Vejam só, é um curso super importante, porque o ramo dos serviços ele necessita de um profissional que tenha um conhecimento um pouco mais amplo. Então, alguém que entenda dessa área da construção civil, que é uma área emergente aqui no litoral norte, né? A engenharia de produção, que tem muito essa coisa da melhoria dos processos produtivos. Né? Tu ser um profissional numa empresa que hoje entenda das diferentes etapas de um processo, da economia gerada a partir, né, dessas etapas produzidas, enfim, é super importante, casado com a ideia de gestão, que é a administração. E nós temos uma outra engenharia, então, que é a engenharia em gestão de energia. O ramo das energias renováveis está em crescimento no Brasil, no mundo, mas especialmente no Brasil. Não utilizamos ainda nem 20% da nossa capacidade em termos de projetos nessas áreas. Tá? O campus tem uma usina solar fotovoltaica com mais de 1.000 placas solares na RS30, né, que é uma das sedes da UTS Litoral. Nós temos, então, este laboratório, né, a céu aberto, que é um laboratório de estudos para os estudantes. Mas também muitas empresas ligadas ao parque eólico contratam estudantes, ou seja, o egresso, ele normalmente já sai, então, quando ele se forma, já com empregabilidade certa nessa área. E ainda nós temos um curso que ele sofreu uma pequena mudança, ele se chamava Desenvolvimento Regional, e agora passou a ser Gestão Pública e Desenvolvimento Regional. Esse é um curso que trabalha muito a área dos projetos. Sabe, Flávio, que uma das questões importantes é que as prefeituras municipais, elas, nos pequenos municípios, elas são o principal empregador das cidades. Seja pela entrada direta no concurso ou no contrato, ou seja pela prestação de serviços que as prefeituras buscam. Então, tu ser um profissional que entenda em gestão pública, saiba realizar projetos consistentes, esse profissional está em falta nos municípios, né? E é uma das carreiras que muitas pessoas buscam. Né? Então, nós temos esse curso que é Gestão Pública e Desenvolvimento Regional. Olha só, pessoal, o professor falou aí, que maravilha, a gente não tinha esse conhecimento, né? E ainda tem vagas sobrando, isso é muito importante. Né? Professor, o senhor é formado em... A minha formação é Bom, eu sou graduado em Filosofia, com mestrado em História e com doutorado em Sociologia, com ênfase à Sociologia Rural. E Sociologia, por isso que essa voz de freio, assim, que você... É isso? Essa calma no falar? Sabe, Flávio, que isso não estava previsto, né? Mas
De fato, fui seminarista, quase padre, né? Eu entrevistei o Frei Wilson aqui, o Frei André, e um tom de voz parecido. Eu sou natural da região de Erechim, né? De família de italianos, de pequenos agricultores lá, e muito cedo vim cursar a filosofia em Viamão, Seminário Maior de Viamão, parada 49, enfim, no início dos anos 90, né? E aí depois segui a minha trajetória, trabalhei na rede estadual de educação, né, como professor da rede pública estadual durante 15 anos, né? E depois ingressei, segui com mestrado e doutorado, e hoje estou aqui na Federal, então, atuando no ensino superior. O pessoal perguntou os cursos, mas eu já tinha feito a pergunta, então, aqui no WhatsApp. E os EADs, professor, para a gente encerrar, aí, eu sei que o senhor tem os seus compromissos, o professor Jonas Seminotti, diretor acadêmico da URGS aqui do Litoral. Os EADs chegou a... Nós temos, sim. Nós temos, hoje são 3 cursos em EAD que acontecem aqui no campus, tá? É a licenciatura em Geografia, a licenciatura em Computação e Robótica, que é muito esta área mais do uso também, né, das tecnologias na educação, né? E o bacharelado em Cooperativismo, tá? Então, são 3 cursos em EAD. Nós estamos agora com mudanças no EAD, né? A partir do próximo ano, os cursos terão que ter 50% de presencialidade, tá? E os EADs, eles funcionam por edição. Então, nós nunca temos a garantia que teremos uma segunda edição, né? Nesse caso aqui, nós já temos, estamos com a 4ª edição do Computação e Robótica, a Geografia está na 2ª edição, o Cooperativismo na 1ª edição. Quando o curso ele tem sucesso, ele tem bastante procura, normalmente se reedita uma nova edição no ano seguinte, né? Então, hoje não é uma forma de ingresso ainda, né? Mas ela pode vir a ser, por isso que as pessoas precisam acompanhar sempre o site, né? O Instagram da URGS Litoral, porque nós anunciamos ali toda vez que for sendo criada uma nova edição de curso. Eu fico muito agradecido, professor, pela presença, por ter aceito o convite aí do Klaus, aí, nosso colega. As portas da Rádio Comunidade estão abertas para o senhor, quando tiver qualquer novidade aí para trazer da URGS, as portas estão abertas. Vamos falar numa outra oportunidade sobre cooperativas, né, já que o senhor também trabalha nesse sentido. Eu fico agradecido, então volte sempre. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente, né? Esse diálogo com a comunidade é fundamental e nós estamos com as portas abertas aí para atender a todos, assim, sempre que houver qualquer dúvida, qualquer informação, porque esse é o papel da Universidade Pública Federal. Obrigado, professor Jonas Seminotti, diretor acadêmico da URGS do Litoral, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que nos deu a honra da presença e explanando aí todos os cursos e tudo que acontece lá na URGS.